Mas o anjo do Senhor, o qual estava ali para levá-los à terra prometida, levantou-se do arraial e foi colocar-se entre eles e ao perigo. Aleluia! Ele ainda faz isso. Ele abrirá caminho. Oh, eu simplesmente o amo por isso. Você não o ama? Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma sentada aqui neste momento. Ele já abriu caminho e ele encontra-se entre você e o problema. E eu sei que ele está aqui neste momento. Você pode me chamar de fanático se desejar. Eu não sou responsável pelo que você diz. Porém, sou responsável pelo que eu digo diante de Deus. Mas aquele o qual dirigiu os filhos de Israel, se eu julguei isto certo, daquela luz que você vê esta noite, ouviu naquela fotografia. Calculo que atiraram esta noite. Aquele mesmo anjo de Deus está neste edifício, neste momento, para fazer exatamente o que Jesus fez naquele dia. Ele está aqui para confirmar exatamente o que ele foi então, ele é agora e sempre será o mesmo. O anjo de Deus, movendo-se para colocar-se entre nós e a enfermidade, colocar-se entre nós e a morte. Não é de se admirar que Davi disse: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Com certeza, ali de pé, o anjo de Deus foi diante do exército de Israel e se removeu e se colocou entre eles e o inimigo. E o anjo de Deus está esta noite entre cada indivíduo aqui e o inimigo. Eu sei do que estou falando, eu sei enquanto aqui de pé na plataforma diante deste pequeno grupo de pessoas esta noite, eu sei que Deus se humilhou descendo da glória e está de pé neste edifício agora. Se simplesmente você ousar a se mover na palavra de Deus, veja se ele não se moverá diante de você. Observe, e ele ficou entre o exército e os egípcios. Ele está se pondo entre você e a sua enfermidade. Ele está entre você e seus pecados neste momento. Por quê? Estamos no êxodo da igreja. O Egito sempre foi chamado de mundo e quando Israel saiu do... Recordem, eles eram membros da igreja lá, mas depois do sangue do pacto ser feito, eles se tornaram os circuncisos de Deus. E a circuncisão hoje é o batismo do Espírito Santo. Todos, disse Estevão, todos vocês incircuncisos de coração e de ouvido, porque sempre resistem o Espírito Santo? Como seus pais fizeram, vocês também fazem. O Espírito Santo circuncidado no coração, tirando as coisas do mundo. Costumava ser que a antiga igreja da santidade vivia, agia assim, vivia desta forma. Mas hoje é exatamente como o restante do mundo. É uma desonra. Deixamos cair as travas. O velho irmão Spurgeon costumava dizer, um velho pregador metodista, amigo meu, costumava cantar um hino. Deixamos cair as travas, comprometemo-nos com o pecado, deixamos cair as travas, as ovelhas escaparam, mas como foi que os bodes entraram? Porque deixaram cair a trava. É isto, vocês deixaram cair o padrão da vida cristã, porque os seminários chocaram alguns pregadores e os enviaram para se comprometerem com a verdade. Mas o Espírito Santo tem sempre estado ali para condenar o pecado. E esta noite está entre o crente e as coisas do mundo. Amém. E ia entre o campo e os egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Veja, a mesma coisa que foi dada a este grupo de crentes, luz estava cegando aqueles. Muito bem, coloquem suas jaquetas à prova de choques. Lá vai. Vejam, todo homem que rejeita a luz fica cego e anda nas trevas porque não aceitou a luz. Amém. Deus envia ministros que pregam o evangelho. Ele envia sinais e maravilhas entre os homens para vindicar isto como a verdade. E os homens rejeitam isto. Não há nada que reste, exceto escuridão para você. Ande na luz, enquanto a luz está brilhando, meu irmão. Receba a luz. Cristo é a luz.
Ele chegou para lhe trazer luz. Porém, aqueles que rejeitaram a luz receberam trevas. E cada homem e mulher esta noite que rejeita a luz anda nas trevas, não sabendo aonde vai. Ele titubeia bastante, popular com as pessoas, mas qual será a sua posição na presença de Deus? Observe isto. Que coisa maravilhosa aqui! Ele era luz para uns e trevas para outros. Os israelitas, então, depois que Moisés orou, eles puderam descansar em paz. Agora observem. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Se você observar, enquanto os filhos de Israel que saíram das trevas e aceitaram a luz, quando eles estavam com problemas, a luz voltou. E eles dormiram a noite toda, e enquanto eles estavam dormindo, Deus enviava um vento soprando através do mar, abrindo o caminho de escape. Aleluia ao Cordeiro! Estou tão feliz por ter sido cheio do Espírito Santo esta noite, enquanto estamos dormindo, regozijando, descansando na promessa de Deus. Deus lhes prometeu abrir o caminho de escape, e enquanto descansavam nesta promessa, Deus estava lá diante deles, abrindo o caminho. Cada homem e mulher esta noite que aceitar Jesus Cristo nestes termos, o Espírito Santo, enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver descansando na sua promessa, talvez você seja aleijado, talvez você seja cego, talvez você não possa ouvir, talvez você não possa ver, talvez você esteja enfermo com problema do coração, câncer ou algo assim, moribundo. Aceite a luz esta noite e descanse nela. E o vento chegando como um vento poderoso e forte no dia de Pentecostes, se moverá por ali e abrirá caminho para você. Aleluia! Para que você atravesse o vale da enfermidade direto para a terra da saúde novamente. Você passará através daquela terra de religiões frias, formais, embaraçadas e indiferentes, para um coração cheio do Espírito Santo, feliz, jubiloso, cheio de gozo. Deus mostra o seu poder e o estava mostrando. Desculpem, estou falando muito alto. Mostrando redenção pelo poder. Ele mostrou o sangue lá atrás em uma coisa. Ele mostrou seu poder aqui através do seu sangue, através da redenção. Mostrou seu poder para escapar da morte através do sangue. Ele mostrou seu poder para abrir caminho de escape através da redenção de poder. E hoje você que aceitou, amém, você que aceitou o sangue de Jesus Cristo para limpá-lo do pecado, o poder do Espírito Santo está aqui para guiá-lo ao batismo do Espírito Santo. O poder de Deus está aqui para transformá-lo da enfermidade para a saúde. Deus movendo no êxodo da sua igreja. Ele está dando flores onde Deus ajuntará após algum tempo o seu grão. Maravilhoso, saindo das trevas para a luz maravilhosa. Como amamos isto, como amo o que isso significa para a minha alma esta noite. Amigos, eu estava falando hoje com um homem que se encontrou comigo faz pouco enquanto eu estava fora. E ele disse, tenho tentado falar com o povo. Disse, eu mudei bastante, Billy, desde quando você era jovem. Disse, você costumava passar e me dizer no meu local de trabalho que eu devia me acertar com Deus, que eu devia estar certo com Deus. E disse, eu ria de você, mas, disse, Billy, as coisas mudaram agora. Disse, agora eu sei do que você fala. Eu pensei, louvado seja Deus. Ele disse, eu tento contar a outros sobre isto. E disse, eles mudam de assunto e saem falando sobre um jornal cômico ou outra coisa. Oh, não sou eu. Este sujeito vizinho na esquina, ele pode morrer. Ele é o próximo. Talvez seu número seja o próximo, não sabendo qual é o próximo número. Pode ser o seu esta noite, amigo. Esta pode ser a hora que Deus o chamará. Deus, o grande Espírito Santo, está aqui esta noite, entre a morte e a vida.
está aqui esta noite entre a enfermidade e a saúde,